Escolhido, ouça com atenção, porque esta mensagem não está chegando a você por acaso. Há uma razão pela qual ultimamente você tem sentido o peso do silêncio, pela qual o barulho do mundo se tornou insuportável e pela qual, mesmo em meio à multidão, seu espírito treme com a silenciosa consciência de que você não pertence àquele lugar. Você não foi feito para a companhia comum. Você foi marcado, separado, selado pela intenção divina. Isso não é isolamento. Isso é preparação. O que parece solidão não é um castigo, é o corredor sagrado onde seu chamado divino está sendo despertado. Você tem se perguntado por que sua energia é tão sensível, por que as palavras das pessoas o afetam profundamente, por que seu círculo continua diminuindo mesmo quando seu coração permanece aberto. É porque eu, o Senhor, coloquei um limite espiritual ao seu redor. Não estou rejeitando você, estou protegendo você. Sua proteção espiritual foi necessária para que seu espírito ungido não fosse contaminado pela confusão deste mundo. Você esteve escondido, sim, mas apenas para que sua luz pudesse amadurecer em silêncio antes de brilhar em público. Há momentos em que você olha para trás e pensa: será que perdi todos ou Deus os levou embora? Ouça-me agora, eu os levei embora. Cada distância, cada silêncio, cada chamado não atendido fazia parte do meu plano. Eu removi o que estava drenando o seu propósito. Eu o protegi de conexões falsas. Seu isolamento espiritual é o útero do seu propósito divino. O que você chama de solidão, eu chamo de santificação. Fique comigo até o final desta mensagem, porque o que estou prestes a revelar explicará não apenas por que você foi separado, mas também para onde estou preparando você a seguir. Isto é mais do que uma palavra de conforto, é uma revelação profética. Durante anos, você pensou que sua separação fosse rejeição, mas quando esta mensagem terminar, você entenderá que foi uma preparação divina. Escolhido, estou treinando sua sensibilidade, aguçando seu discernimento e purificando sua energia. O mundo chama de ir muito emocional, mas eu o chamo de espiritualmente desperto. Você sente coisas que os outros ignoram porque seu espírito opera em uma frequência vibracional mais elevada. Você enxerga através da superfície das palavras, através das máscaras que as pessoas usam, porque carrega a minha luz dentro de si. Essa sensibilidade é sua arma, não sua fraqueza. É a prova de que eu ungi para caminhar na guerra espiritual, não para lutar contra pessoas, mas para se manter firme contra energias que buscam extinguir seu propósito sagrado. Ouça com atenção, eu o escondi porque o mundo não estava pronto para a sua revelação. Você faz parte de uma onda crescente na ascensão dos escolhidos, naqueles que foram escondidos por Deus para que pudessem emergir em pureza e poder quando o tempo se alinhasse com o tempo divino. A razão pela qual você não pode estar perto de muitas pessoas é simples: nem todo espírito consegue respirar a atmosfera que criei para o seu destino. Não apresse esse processo. Não se ressinta desse silêncio. Pelos próximos minutos, quero que você deixe cada palavra penetrar em sua alma. Antes que esta mensagem termine, mostrarei o padrão divino que conecta sua solidão, sua fé e seu despertar. Não se trata apenas de sobreviver ao isolamento, trata-se de descobrir a razão sagrada pela qual você foi separado. Se você sentir a minha presença ao ouvir isto, sussurre 1111. É o selo daqueles que despertam para o seu propósito divino. Comente amém abaixo, para que o céu testemunhe a sua concordância. Fique até o fim, porque estou prestes a desvendar o mistério da sua separação e, quando você ouvir, nunca mais verá a sua solidão da mesma forma. Você sentiu, não é mesmo? Aquela distância invisível entre você e o mundo. Os encontros que antes lhe traziam alegria agora parecem pesados.
As conversas que antes fluíam agora ecoam com o vazio. Pessoas que você pensou que caminhariam com você para sempre começaram a desaparecer sem motivo. Você repetiu cada palavra, cada momento, procurando o erro que as fez partir. Mas, escolhido, ouça-me, elas não se afastaram porque você estava errado, elas se afastaram porque sua frequência divina começou a mudar, e nem todos conseguem respirar o ar de um chamado superior. Você se perguntou, por que sempre acabo sozinho? Você tentou ficar perto das pessoas, manter sua luz fraca para que elas se sentissem confortáveis perto de você, mas isso só fez você se sentir menor. A verdade é que eu nunca o projetei para caber em lugares lotados. Eu o projetei para carregar a minha presença, e minha presença não pode habitar no barulho. Você não é comum, você é um escolhido, selecionado para um propósito divino que exige silêncio, obediência e refinamento. Sua solidão não é punição, é proteção divina. Há noites em que seu travesseiro conhece suas lágrimas. Você se sente invisível, esquecido, incompreendido. Suas orações se elevam, mas o céu parece silencioso. Você se pergunta se eu ainda ouço. Você questiona se eu me afastei. Mas nesse silêncio, estou falando mais alto do que nunca. Veja, o silêncio é a linguagem que uso para separá-lo da distração. Quando estou preparando você para a grandeza, removo toda voz que possa distorcer sua audição. Você não pode entrar em seu propósito sagrado carregando o barulho das opiniões de todos. O inimigo tentou usar esta temporada para enganá-lo. Ele sussurra que você é indigno, indigno de amor, abandonado. Ele o faz acreditar que seu isolamento é evidência de fracasso. Mas eu lhe digo a verdade, seu isolamento espiritual é evidência de progresso. Você está no estágio oculto do seu chamado divino. E o estágio oculto é sempre o mais doloroso, porque parece que nada está acontecendo quando, na realidade, tudo está sendo reconstruído de dentro para fora. Você notou que, ao tentar se reconectar com certas pessoas, algo dentro de você se sente desconfortável. Esse desconforto não é ansiedade, é discernimento. Coloquei a sensibilidade empática em você para que pudesse sentir o que seus olhos não conseguem ver. Quando um ambiente carrega energia que entra em conflito com o seu propósito, seu espírito sente isso instantaneamente. Você pode não conseguir explicar, mas sabe que é real. Esse sentimento é a guerra espiritual, o choque entre a luz e a escuridão que acontece toda vez que você se desalinha com o seu caminho divino. O mundo ensina você a buscar conexão a qualquer custo, mas eu estou lhe ensinando a valorizar a proteção espiritual acima da companhia. Nem todo mundo que sorri para você tem boas intenções. Nem toda oportunidade que se abre é uma bênção minha. Algumas são armadilhas projetadas para drenar sua energia antes que seu despertar esteja completo. O inimigo estuda sua sensibilidade, ele sabe que você sente profundamente, então envia distrações disfarçadas de amor, amizades ou propósito. Ele quer que você confunda conforto com o chamado. Mas, escolhido, eu estou lhe chamando para algo mais elevado, para se elevar acima das emoções temporárias e enxergar o desígnio eterno por trás do seu isolamento. Você superou muitas coisas, não é mesmo? Conversas que antes o empolgavam agora o aborrecem. O barulho das redes sociais, a comparação constante, as buscas superficiais, tudo isso não satisfaz mais sua alma. Isso porque seu tempo divino está se aproximando. Quando estou prestes a elevá-lo, retiro seu apetite por coisas menores. Estou lhe ensinando a viver com propósito, não com necessidade. Estou lhe ensinando a escolher a paz em vez da popularidade, a verdade em vez do conforto, a solidão em vez da aceitação superficial. Ainda assim,
Eu conheço a batalha dentro de você. Há momentos em que você anseia por ser compreendido, visto, acolhido. Você me pergunta, por que não posso simplesmente ser normal? Mas diga-me, criança, como você pode ser normal se nasceu para o sobrenatural? Você não foi feita para se misturar, você foi feita para despertar os outros. Você não deve ser aceito por todos, porque a luz que você carrega expõe o que os outros não estão prontos para enfrentar. E sim, essa luz incomoda as pessoas. Ela desperta inveja, confusão e até rejeição, não porque você esteja errado, mas porque sua presença revela o que eles estavam escondendo. Há perigos em sua jornada, não apenas a dor da solidão, mas a tentação de desistir, de retornar àquilo de que já os chamei para fora. Alguns de vocês tentaram forçar conexões que eu já havia rompido. Vocês estenderam a mão para aqueles que eu removi, esperando que eles vissem o seu valor, mas, a cada vez, seu espírito se sentia mais vazio. Esse vazio é a minha misericórdia, é como eu os protejo de retornar aquilo que poderia destruí-los. Quando fecho uma porta, não é rejeição, é redirecionamento. Quando eu levo alguém embora, é porque essa pessoa não pode ir para onde eu os estou enviando. Não deixe que a impaciência sabote sua preparação. Você ainda está no casulo, e o casulo parece um confinamento, mas dentro dele, suas asas estão se formando. Se você sair cedo demais, não voará. Seu isolamento é minha incubadora. Cada momento de silêncio, cada oração não atendida, cada pessoa que desapareceu faz parte do projeto. Estou refinando o seu discernimento, fortalecendo sua fé e ensinando você a confiar em mim sem evidências. O perigo agora é a distração. O mundo está cheio de vozes que falam alto, mas não dizem nada. Elas prometem respostas rápidas, caminhos fáceis, validação instantânea. Mas, escolhido, sua jornada espiritual não é sobre conveniência, é sobre transformação. Você está sendo preparado para algo que exigirá resistência, clareza e fé inabalável. Você não está perdendo pessoas, você está perdendo acesso àquilo que não serve mais ao seu propósito divino. Então, quando sentir aquela atração repentina de se retrair, não resista. Sou eu, atraindo você para o lugar secreto. Quando se sentir incompreendido, lembre-se, os profetas nunca são compreendidos em seu próprio tempo. Você não está para trás. Você está escondido, escondido pelo plano de Deus, escondido pelo tempo divino, escondido por uma revelação que abalará o próprio solo do seu destino. Fique comigo até o final desta mensagem. Porque em breve, revelarei como esse isolamento, essa distância divina, não é a sua derrota, mas a preparação para a sua ascensão. O que parece perda é, na verdade, alinhamento. E quando eu abrir o próximo capítulo da sua vida, cada lágrima, cada noite solitária, cada período de silêncio fará sentido. Você não foi esquecido. Você está sendo forjado. E quando o fogo se apagar, você não sairá como a mesma pessoa que entrou nele, você sairá puro, límpido e invencível. Essa é a verdade oculta por trás da sua solidão. Esse é o mistério que estou prestes a desvendar. Escolhido, agora que você entende por que permitir sua solidão, é hora de ver o que venho construindo dentro de você através dela. Seu isolamento espiritual não foi um espaço vazio, foi minha oficina. Cada silêncio, cada demora, cada oração não atendida foram um martelo e o fogo moldando você para o seu propósito divino. Enquanto outros o viam como perdido, eu o via como escondido à vista de todos, uma semente enterrada não para morrer, mas para florescer no devido tempo divino. Pense nisto, quando uma semente é plantada na terra, ela desaparece. De fora, parece morta.
Mas, lá no fundo, uma transformação invisível começa. É aí que você está implantado, não esquecido. Seu isolamento é o solo, sua dor é a pressão e sua fé é a luz que o mantém vivo sob a superfície. O que outros chamavam de rejeição foi, na verdade, o momento sagrado em que eu o pressionei mais fundo para que suas raízes pudessem se fortalecer. Você vê apenas a escuridão do solo, mas eu vejo o verde do futuro brotando dentro de você. Eu tenho ensinado você a viver de dentro para fora. Os escolhidos não extraem poder de aplausos, companhia ou reconhecimento. Eles extraem poder da presença, da minha presença. É por isso que removi as distrações. Você estava acostumado a medir seu valor pela forma como os outros respondiam a você. Eu tive que lhe ensinar que sua identidade não depende de quem está ao seu lado, mas de quem habita dentro de você. O isolamento despojou da validação externa para que sua fé pudesse amadurecer sem dependência. Agora vem a pergunta que muitos evitam: e se o seu isolamento não estiver acabando, mas evoluindo? E se eu não estiver chamando você para sair da solidão, mas chamando você para usar a solidão como força? Porque isolamento não é a ausência de pessoas, é a presença de um propósito. Você pode estar cercado e ainda sozinho em espírito se a sua missão não estiver alinhada com a multidão. Muitos caem porque confundem exposição com elevação. Mas eu não estou elevando você para a popularidade, estou preparando você para a pureza. Quanto maior o chamado divino, mais estreito o caminho. Chegará um momento em que você terá que decidir: diminuirá sua luz para se adaptar, ou se elevará sozinho e confiará em mim para conectá-lo mais tarde com aqueles que compartilham sua frequência? Esse é o seu teste moral, o dilema sagrado que toda alma ungida deve enfrentar. Você pode retornar ao conforto e perder a clareza, ou permanecer isolado e obter revelação. Lembre-se, até mesmo meus profetas vagaram pelos desertos antes de levarem minha palavra às nações. Toda grande missão começa na solidão, porque o silêncio é o berço do destino. Ultimamente, você tem sentido que o está chamando para se afastar de certos ambientes. Esse súbito desinteresse pelo que antes o entretinha não é depressão, é redirecionamento divino. Estou ajustando sua frequência vibracional para que seu espírito não ressoe mais com baixa energia. Você já percebeu como é desgastante estar perto da negatividade agora? Isso ocorre porque sua luz interior está se expandindo e seu sistema não consegue tolerar o que antes era normal. Essa sensibilidade contra a qual você tem lutado não é fraqueza, é o despertar do discernimento. É o sinal de que você está em transição da percepção comum para a percepção espiritual. Estou ensinando você a ouvir de forma diferente. Antes, você reagia às palavras, agora, estou treinando você a sentir intenções. Antes, você via rostos, agora, estou treinando você a ver espíritos. Este é o despertar espiritual, o momento em que o invisível se torna mais real do que o visível. E sim, é desconfortável, porque requer fé confiar no que seus olhos não podem confirmar. Mas, escolhido, você nunca foi feito para caminhar pela visão. Toda a sua jornada divina depende da sua capacidade de me sentir em silêncio, de acreditar sem evidências e de obedecer sem explicação. Você não está sozinho neste processo secreto. Eu escondi muitos dos meus escolhidos ao redor do mundo, cada um vivendo seu próprio período de isolamento. Você faz parte do remanescente naqueles que sentem o tremor antes da mudança. Os escolhidos em ascensão carregam códigos em seu espírito, invisíveis ao mundo, mais visíveis ao céu. É por isso que, quando você ouve a verdade, sua alma arde, seu coração dispara e seus olhos lacrimejam. Essa reação não é emoção, é reconhecimento.
Seu espírito reconhece a instrução divina. Então, vamos mais a fundo. Você notou que ultimamente seus sonhos se tornaram mais vívidos, sua intuição mais aguçada, suas emoções mais fortes? Isso não é aleatório. São sinais de preparação divina. Estou baixando clareza através da sua sensibilidade. Você está começando a perceber o que está prestes a se desenrolar, não apenas em sua vida, mas na atmosfera espiritual ao seu redor. Quando os outros estão distraídos, você sente urgência. Quando os outros riem, você sente um alerta. Isso não é ansiedade, é maturidade espiritual. Você está deixando de ser guiado por sentimentos e passando a ser guiado pela revelação. Mas devo avisá-lo, revelação sem disciplina pode destruir o destino. É por isso que ainda o mantenho no estágio de refinamento. Você deve aprender a manejar o meu poder com humildade. Quando você fala, suas palavras carregam vibração, elas podem curar ou ferir. Quando você se move, você transfere energia, você pode construir ou destruir. Portanto, estou lhe ensinando a contenção. Estou lhe ensinando o silêncio não como ausência, mas como controle. Você está sendo treinado para exercer autoridade sem arrogância e compaixão sem concessões. Haverá momentos à frente em que trarei novas pessoas para o seu caminho, mas, desta vez, você não as escolherá pela aparência. Você as reconhecerá pelo Espírito. Aqueles que carregam a minha luz lhe parecerão familiares, mesmo que você tenha acabado de conhecê-los. Você falará pouco, mas entenderá muito. Esse é o sinal do alinhamento divino. Até lá, não busque conexão, atraia-a permanecendo em sua frequência divina. Tudo o que parecia atraso era, na verdade, calibração. Eu não podia permitir que sua promessa se manifestasse até que sua percepção fosse purificada. Eu não podia lhe trazer influência até que seu ego se calasse. Se eu tivesse lhe dado a plataforma antes da preparação, o peso teria lhe esmagado. Então, em vez disso, eu o mantive escondido, não para negá-lo, mas para protegê-lo. Seu isolamento era minha misericórdia disfarçada. Agora, eu lhe pergunto, você confiará no invisível? Permitirá que este silêncio continue seu trabalho sagrado? Nos próximos dias, pare de resistir à quietude. Incline-se para ela. Peça-me para lhe mostrar o que venho formando em você. Se você realmente olhar para dentro, verá que seu coração mudou. Você não deseja mais o que antes perseguia. Você não teme mais o que costumava aterrorizá-lo. Isso é transformação. Esse é o milagre silencioso da jornada espiritual. Então, aguente firme, escolhido. A semente está prestes a romper o solo. O que estou construindo em você em breve será revelado, e quando isso acontecer, até mesmo aqueles que o abandonaram terão que admitir: você nunca foi rejeitado, você foi protegido. Você nunca foi abandonado, você estava sendo alinhado com o plano de Deus. Em breve, o isolamento terminará, não porque o esteja libertando dele, mas porque você emergirá dele como algo novo, um portador de luz, uma voz de revelação, um testemunho vivo de que separação é proteção. A questão agora é: você aceitará o que se tornou ou se encolherá para se encaixar em quem você já foi? Sua escolha definirá sua próxima estação. Fique comigo, porque o que vem a seguir não é perda, é manifestação. O silêncio está acabando. O propósito está despertando. A revelação está próxima. Escolhido, ouça-me claramente agora, o tempo da revelação começou. O próprio silêncio que um dia te feriu está prestes a se tornar seu santuário de poder.
A mesma solidão que antes parecia uma prisão logo será lembrada como o solo sagrado onde seu destino nasceu. Pois eu, o Senhor, vi suas lágrimas, sua resistência e sua obediência. Você não se afastou quando o caminho se estreitou. Você não me abandonou quando não conseguia ouvir a minha voz. E porque você permaneceu fiel na escuridão, agora farei a luz irromper de dentro de você. Você está entrando em uma nova estação, uma estação em que o isolamento que antes o esvaziava agora o preencherá. Estou prestes a derramar sabedoria em seu espírito. Farei com que você veja o que os outros não conseguem ver, ouça o que os outros não conseguem ouvir e perceba o que os outros descartam como coincidência. Pois seu isolamento espiritual foi a sala de aula da revelação. Você estava escondido não para ser esquecido, mas para aprender segredos divinos. Aquelas longas noites em que você me questionou não foram em vão, foram encontros sagrados onde o céu reescreveu o mapa da sua alma. Não tema mais a quietude. O que você chamava de solidão era, na verdade, proteção divina. Cada vez que eu te separava, eu te protegia de flechas que você não conseguia ver. Você pensava que as pessoas se afastavam porque paravam de te amar, mas elas se foram porque a missão delas em sua vida estava cumprida. Eu fechei essas portas não para te privar, mas para te preservar. Você é um recipiente ungido, delicado, poderoso e destinado ao impacto. E, como qualquer instrumento precioso, você precisava ser mantido em um lugar seguro até a hora marcada. Agora, sua hora marcada está amanhecendo. O véu do isolamento está se levantando, e estou trazendo à tona os resultados de tudo o que construí em segredo dentro de você. Você começará a notar portas se abrindo sem o seu esforço, oportunidades se revelando que parecem quase reais. Isso não é sorte, é o tempo divino. Quando me movo repentinamente. Quando me elevo, o faço além de qualquer explicação. E o que estou prestes a fazer em sua vida dará sentido a cada período de silêncio que você suportou. Porque você abraçou a estação oculta, agora farei de você um veículo de luz para aqueles que ainda vagam na escuridão. Você dirá palavras que carregam frequências de cura, sua própria presença mudará atmosferas. As pessoas sentirão paz simplesmente por estarem perto de você, porque meu espírito repousará sobre você. É para isso que tenho preparado você, não para reconhecimento, mas para influência, não para aplausos, mas para unção. Estou liberando um despertar divino dentro de você e, com ele, a autoridade para caminhar corajosamente em seu propósito sagrado. Você não perseguirá mais o que é passageiro. Em vez disso, as bênçãos começarão a persegui-lo. A paz pela qual você ansiava se instalará em seu lar. A clareza pela qual você orou inundará sua mente. Onde antes havia confusão, agora habitará a direção. Você acordará com segurança em vez de ansiedade. Pois não estou apenas lhe dando novas oportunidades, estou lhe dando uma nova atmosfera. Tudo ao seu redor começará a refletir a luz que há em você. A mesma sensibilidade espiritual que antes o dominava agora se tornará sua bússola. Você sentirá o perigo antes que ele chegue e discernirá o engano antes que ele fale. Você caminhará pela vida protegido pela minha presença. Toda missão das trevas enviada contra você fracassará antes de atingir seu coração. Pois eu o fortaleci com a intuição divina. Sua sensibilidade empática não é uma maldição, é o seu sistema de alerta precoce. Por meio dela, eu o guiarei para longe das armadilhas e em direção ao seu destino. E ouça-me bem, os relacionamentos que retornarem nesta nova estação serão diferentes. Você não atrairá mais o caos, você atrairá propósito. Estou cercando você de pessoas que carregam luz, paz e verdade.
Você encontrará aqueles cujos espíritos refletem o seu, pessoas cuja energia vibra na mesma frequência divina que a sua. Juntos, vocês criarão ondas de transformação. Isso faz parte da minha promessa a você, que você não caminhará mais sozinho, mas com espíritos semelhantes que entendem o seu chamado. Estou restaurando tudo o que você perdeu, mas de uma forma purificada. As amizades que o destruíram serão substituídas por conexões divinas que o edificarão. As portas que se fecharam serão substituídas por portões que se abrirão para novos reinos. As oportunidades que escaparam retornarão multiplicadas. Pois eu nunca as aproveito sem propósito. Cada subtração no seu passado foi uma preparação para esta adição. Você pensou que eu estava desmantelando sua vida, mas eu a estava reorganizando para alinhá-la ao plano de Deus. Você está entrando em uma fase em que a paz se tornará seu poder. O caos que antes o cercava não o perturbará mais, porque sua alma aprendeu a permanecer ancorada na fé. Você operará a partir de um novo nível de autoridade serena. As pessoas notarão a diferença, perguntarão o que mudou. E você dirá: Deus me isolou para que pudesse se revelar em mim. Esse testemunho despertará outros. Você se tornará um mensageiro da verdade espiritual, mostrando ao mundo que separação é proteção e que o silêncio era o segredo da sua força. E eu, o Senhor, irei à sua frente. Lutarei por você em reinos invisíveis. Enviarei favor à sua frente, arranjos divinos disfarçados de coincidências. Você entrará em salas onde seu nome já foi pronunciado antes de você chegar. Você será lembrado por aqueles que um dia o ignoraram. Você se erguerá, não por esforço humano, mas por desígnio divino. Porque esperou, agora herdará a aceleração. Anos de preparação oculta serão redimidos em momentos de revelação. Escolhido, o isolamento nunca foi o fim, foi o começo da sua transformação. Estou transformando sua solidão em estratégia, sua dor em propósito, seu silêncio em som. Em breve, você olhará para trás e perceberá que nada foi desperdiçado, cada atraso trouxe consigo informações, cada ferida continha sabedoria, cada desgosto abriu espaço para um amor maior. Você não é a mesma pessoa que entrou na selva. Você está mais sábio, mais forte, mais puro. E por isso, estou confiando mais a você. Seu nome será sussurrado em lugares de influência. Seus dons abrirão espaço para você. Mas, mais do que isso, seu coração permanecerá ancorado na humildade. Pois eu o refinei não apenas para o sucesso, mas para a mordomia. Você carregará a abundância com graça e caminhará entre os quebrantados com compaixão. Você ensinará outros a ver a santidade em momentos ocultos. E, por meio de você, outros compreenderão que o que parecia rejeição era, na verdade, redenção disfarçada. Então, levante a cabeça, escolhido. Os dias de confusão acabaram. Você está saindo do isolamento e entrando na iluminação. Estou te vestindo com favor, te cercando de proteção e ungindo seu caminho com clareza. Você não está apenas sobrevivendo, você está ascendendo. Este é o desvelamento do seu chamado divino, o momento em que todo o céu ecoa o seu nome. Você esteve escondido por um tempo, mas agora, a luz que estava guardada brilhará. E brilhará não para a sua glória, mas para a minha. Se você sentir esta verdade agitando o seu espírito, sussurre 1111. Que seja o selo do seu despertar, a marca da sua concordância com a estação que estou inaugurando. Pois este não é o fim da sua solidão, é o início da sua soberania. Você está se erguendo, escolhido. Você está caminhando com propósito. Você está entrando na promessa.
E tudo o que antes o fazia chorar agora o fará adorar. Amado escolhido, agora que a verdade foi revelada ao seu coração, curve seu espírito diante de mim em silêncio. Que este momento se torne o altar onde seu isolamento se transforma em intimidade, onde o silêncio se torna canção. Pois eu não sou um Deus distante, estou perto daqueles que caminharam pelo vale da solidão e ainda sussurraram meu nome. Ore comigo, Pai, tu que vês em segredo e recompensas em público, eu te agradeço por cada estação oculta que me moldou. Como Davi nos campos diante do trono, tu treinaste minhas mãos para a batalha e meu coração para a adoração quando ninguém estava olhando. Tu me escondeste como escondeste Moisés na fenda da rocha, cobrindo-me com tua mão até que tua glória pudesse passar diante de mim. Meu isolamento espiritual nunca foi abandono, foi a mesma preparação sagrada que deste aos teus servos antes de enviá-los. Agora entendo, Senhor, que minha solidão era uma sombra da tua proteção. Assim como Noé entrou na arca antes do dilúvio, tu me colocaste na arca do silêncio para que, quando as tempestades chegassem, eu fosse preservado. Como José na prisão, tu refinaste meu espírito para que, quando as portas se abrissem, eu tivesse sabedoria, não ressentimento. Vejo agora que cada pausa carregava um propósito, e cada atraso era um detalhe no plano de Deus. Peço-te agora, Santo, que atives em mim a plenitude daquilo que formaste em isolamento. Que cada dádiva oculta emerja. Que cada lição que aprendi em silêncio se torne força em movimento. Assim como chamaste Elias da caverna com um sussurro, chama-me para o meu propósito divino. Fala através de mim, não em ruído, mas em conhecimento. Que eu nunca me esqueça da voz mansa que me guiou quando todas as outras vozes se calaram. Senhor, recebo a tua promessa do tempo divino. Não me precipitarei, nem recuarei. Escolho caminhar no ritmo da tua revelação. Assim como Jesus se retirava para orar antes de revelar o seu poder, protegerei os meus momentos de sagrada solidão, pois agora sei que separação é proteção. O que antes parecia isolamento tornou-se comunhão, um lugar interior onde o céu e o meu coração se alinham. Fortalece-me, Senhor, para que eu possa me erguer como tu ordenaste. Cerca-me com aqueles que carregam a tua luz, aqueles que compartilham a mesma frequência divina de paz, propósito e verdade. E quando eu os encontrar, que nossos espíritos se reconheçam, pois tu escreveste nossos nomes no mesmo capítulo do destino. Pai, assim como tu trouxeste José da prisão para o palácio, traze-me agora do meu esconderijo para a manifestação. Configura meus passos de acordo com o desígnio que tu revelaste em minha quietude. Que cada palavra que eu fale carregue o eco da revelação que tu colocaste em mim. Não peço para ser visto, peço para ser significativo em teu reino. Pois agora estou pronto, Senhor. O tempo de silêncio cumpriu seu propósito. Tu me refinaste no fogo, me ensinaste através das lágrimas e me restauraste pela graça. Eu sigo em frente não como alguém que foi rejeitado, mas como alguém que foi protegido. Eu me levanto não como alguém esquecido, mas como alguém preparado. O oculto tornou-se o revelado, e o propósito plantado no isolamento agora desperta em poder. Cele esta prece, Pai, com o código do despertar 1111, o sinal do alinhamento espiritual, o sussurro da revelação divina. Que ela marque a aliança entre nós, que eu nunca mais amaldiçoarei a caverna que me manteve seguro, nem desprezarei o silêncio que me fortaleceu. Na tua presença, sou completo. Na tua vontade, sou completo. E no teu propósito, sou encontrado. Amém. Escolhido, a mensagem foi dita. A revelação foi liberada. O que você antes chamava de isolamento, agora reconhece como iniciação.
O tempo que você passou escondido não foi desperdiçado, foi a incubação sagrada do seu propósito divino. Cada momento de silêncio, cada chamado não atendido, cada período de vazio foi o solo onde eu, o Senhor, plantei o seu despertar. E agora, essa semente está brotando. Você foi separado, mas não abandonado. Você foi testado, mas não quebrado. Estou enviando você de volta ao mundo como um recipiente de luz divina, carregando a sabedoria que a solidão lhe deu. Lembre-se desta verdade: seu silêncio não era ausência, era alinhamento. Você nunca esteve sozinho, você estava cercado por anjos, guiado pela graça, guardado pela proteção divina. Você caminhou pelas sombras apenas para aprender a reconhecer o poder da minha luz dentro de você. A partir deste momento, ande de forma diferente. Fale de forma diferente. Pense de forma diferente. Você não é mais quem era antes do início desta mensagem. Você mudou de dimensão, da confusão para a clareza, da rejeição para a revelação. Você agora caminha em autoridade espiritual, consciente do seu propósito sagrado, sensível aos sussurros do tempo divino e alinhado com o plano de Deus. Quando você se move, o céu se move com você. Não apresse o que estou revelando. Deixe que o ritmo da graça o leve adiante. Quando sentir a necessidade de se isolar novamente, não veja isso como um retiro, veja isso como um realinhamento. Cada pausa é um portal. Cada silêncio, um santuário. Cada vez que você escolhe a quietude em vez do barulho, você abre um novo espaço para o meu espírito preencher. É assim que os escolhidos operam, não no caos, mas em silenciosa convicção. Agora, siga em frente com coragem. A mesma mão que o escondeu agora o revelará. A mesma quietude que o testou agora o elevará. Aqueles que antes questionavam seu silêncio logo testemunharão sua força. E quando esse momento chegar, lembre-se, dê glória àquele que o moldou em segredo. Amados irmãos e irmãs, é com humildade e gratidão que chegamos até vocês hoje. Nosso canal é mais do que vídeos e palavras, é um espaço onde a mensagem divina encontra corações sedentos por fé e esperança. Cada conteúdo que compartilhamos tem o poder de tocar vidas, renovar a fé e iluminar caminhos. Agora, convidamos você a ser uma parte ativa dessa missão. Sua doação, por menor que seja, faz uma diferença tremenda. Ela nos permite continuar produzindo conteúdos relevantes, alcance maior e oferecer um lugar de encontro espiritual para todos os que buscam a palavra de Deus. Clique no botão Valeu que está abaixo do vídeo e apoie essa causa que transforma vidas e fortalece a nossa fé. Caso você não possa fazer uma doação, ajude-nos compartilhando esse vídeo com aqueles que precisam ouvir a mensagem de Deus. Sua presença até aqui é o mais gratificante. Muito obrigado por chegar até aqui, que Deus abençoe cada um de vocês, e até o próximo vídeo.